seja de forma teórica ou seja de forma prática, o nível de autoridade que você tem a transmitir. Isso é o passo inicial, isso é o passo principal desse processo, aonde você vai gerar promessa para o teu negócio. Pronto, vamos embora, vamos começar efetivamente. De novo, muito boa noite a vocês e hoje o nosso assunto vai ser sobre promessas. Promessas. Vamos falar sobre algo que é entregável. Eu gosto sempre de dar uma... Deixa eu dar uma deslocadinha para o lado aqui, né? Na primeira live, depois que nós desmembramos, né, a live junto com a B Criativa, e nós estamos focados especificamente no Planejando para Desconstruir, na primeira nós falamos sobre ser empreendedor, na segunda nós falamos sobre autoridade e agora na terceira nós vamos falar sobre promessa. Essa promessa que é tão fantástica, que tem uma entrega tão poderosa para o teu público, para aquele que você quer conquistar ou já conquistou e precisa manter como seu cliente. Sem a promessa correta, sem a promessa bem edificada, sem a promessa bem azeitada em relação ao teu público, dificilmente você vai conseguir se manter numa linha de crescimento, ou mesmo você vai conseguir manter o público que você já tem. A criação da promessa do teu negócio, a criação da promessa do teu produto, do teu serviço, seja ele físico ou digital, ele vem exatamente na parte onde você inicia o planejamento do teu negócio. Ou seja, você ainda não necessariamente colocou nada no ar, você não abriu uma porta, você não começou a entregar, você não começou a vender, nada disso. Na verdade, você está simplesmente começando a parte de planejamento para colocar o teu negócio para funcionar. Porém, essa promessa, ela vai atravessar o início, o meio, e ela vai te acompanhar até o fim dos dias do teu negócio, ok? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: todo mundo tem medo do que é novo. Todo mundo, em toda e qualquer situação da nossa vida, todo mundo tem medo daquilo que é novo. Em função daquilo que é novo ser algo tão assustador, é muito importante a conexão com o teu cliente. Ah, Alexandre, mas o que você quer chamar de conexão? Bom, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala em conexão é justamente em autoridade. Foi o que nós falamos na quinta-feira da semana passada, quando nós nos manifestamos na questão da criação da autoridade. Como que você faz para criar autoridade? Só que agora a gente está um passo à frente da criação da autoridade. Agora a gente está na constituição da promessa. Ou seja, qual é o objetivo de você ter uma promessa muito bem constituída? O que é essa promessa? Bom, de novo a gente volta aqui, né, para o nosso quadrinho e a gente está afirmando, né, e é assim também que começa essa frase, promessa é uma afirmativa de que você vai dar ou fazer alguma coisa por alguém. E o mais importante, isso é um compromisso, que ele pode ser oral ou ele pode ser escrito. Então isso é uma definição de promessa, ok? O povo brasileiro em si, ele está cansado de ouvir algo que não se cumpre, algo que não se efetiva. E é esse o grande receio que a gente tem quando a gente cria no empreendedorismo a promessa do nosso negócio. A primeira objeção que você vai encontrar no seu caminho é exatamente a desconfiança do público. Ele vai desconfiar do que você vai falar. Muito motivado pela condição de vida que a gente leva. A gente ouve, mas a gente não vê nada se transformar em concreto. E de repente, você surge com o desejo de criar um negócio, ou você cria o seu negócio, e você pensa assim, cara, como que eu vou fazer com que o meu público acredite naquilo que eu estou propondo como produto, como serviço, seja ele físico, seja ele digital? O mais importante, pessoal, é que a gente precisa entender que promessa, autoridade e o ser do negócio, eles estão ligados a qualquer tipo de viés empresarial. Ele não está ligado simplesmente a quem vai, eu vou criar um produto digital, então eu preciso ter uma promessa muito boa, porque eu não vou ter algo físico para entregar. Isso é um ledo engano. Isso é um engano muito grande que as pessoas costumam cometer. Por quê? Porque o mundo físico também
necessita de uma promessa muito bem criada. Você não cria um negócio físico sem ter antes essa disposição de dar ou fazer alguma coisa por alguém. E o mais importante, é um compromisso que você vai estar colocando na mão do teu público. Agora, Alexandre, como é que eu monto essa promessa? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: a promessa é evidentemente uma frase, ok? Você vai prometer entregar alguma coisa para alguém. Então, sei lá, vamos dizer que você produza doces para aniversário, doces para festa, doces para qualquer tipo de evento social. Qual é a promessa que você tem que entregar? Você pensa que simplesmente você vai dizer assim: ah, pessoal, a minha promessa é entregar doces maravilhosos. Todo mundo pode dizer isso, não pode? Todo mundo pode simplesmente chegar e falar assim: não, a minha promessa é entregar doces maravilhosos, é entregar doces lindos, é entregar doces gostosos. Isso de fato faz com que um público decida por adquirir, por comprar, por contratar o serviço de alguém? É fato isso? Ou será que isso é uma coisa que soa exatamente como as promessas feitas pelos políticos do nosso país? Será que tem um mesmo sentido isso? A gente gerar uma promessa que ela seja tão vaga quanto a falta de credibilidade que o mercado possui em relação a esse termo que a gente está aqui hoje trabalhando. Então vamos pensar muito bem na forma de criar essa promessa com conteúdo efetivo, que vai encontrar o teu público, que vai encontrar o espaço dentro daquele ambiente que você deseja alcançar. Vamos lá. Primeira coisa que você deve fazer para poder construir a tua promessa é fugir do como. O que é isso, Alexandre? O que é fugir do como? A primeira coisa que as pessoas tentam fazer é a seguinte: olha, a minha promessa é como você encontrar o seu amor. A minha promessa é como fazer produtos de artesanato com pouco dinheiro. A minha promessa é como desenvolver um novo negócio a partir de um conceito milionário. A promessa é como chegar à Lua sem ter um foguete. O como, ele na verdade, ele não é e nem nunca será parte da promessa, porque o como é o meio. O como é o veículo que vai levar a condução da efetivação da promessa até o objeto desejado pelo seu cliente. Então não é o como. A grande verdade é que toda e qualquer promessa, ela nasce principalmente no que o seu público deseja. A promessa tem que estar alinhada com isso. A promessa tem que estar alinhada dentro do desejo do teu público. Mas lembre-se que um fator vai, de fato, criar uma barreira em relação a você, por dois fatos. Ou você não tem autoridade prática, ou você não tem autoridade teórica. Um desses dois fatores pode criar na tua promessa uma fraqueza. E aí você tem que saber identificar aonde está a força da tua promessa. Qual autoridade que você possui? Porque você não vai oferecer, por exemplo, um tipo de produto ou serviço sem você ter algum tipo de autoridade. Imagine num prêmio Nobel, né? Vamos imaginar que a gente está falando aqui de um prêmio Nobel de literatura. E você simplesmente nunca leu um livro daquela pessoa que ganhou um prêmio Nobel de literatura. Mas você já viu diversas vezes aquela pessoa em programas de entrevista, você já viu diversas vezes aquela pessoa com posts em uma rede social, você já viu aquela pessoa em diversos lugares. E aí você identifica assim: ah, tá, esse cara ganhou o prêmio Nobel de literatura, né? Esse cara ganhou o prêmio Nobel por escrever alguma coisa, mas eu nunca li, mas eu conheço ele de algum lugar, eu conheço ele de um programa, eu conheço ele através de um conteúdo, através de alguma coisa que ele transmitiu. Então, você vai ter que encontrar dentro de você, dentro da ideia do teu negócio, um desses dois fatores, ou a autoridade teórica ou a autoridade prática. Veja se isso não faz sentido para o que eu estou falando com vocês em relação ao mundo, por exemplo,
dos políticos. Eu vou usar esse exemplo aqui hoje pelo momento que nós estamos vivendo, não porque eu gosto de falar deles. Mas vamos lá, surgiu um novo candidato aí na sua cidade, né? Apareceu um novo candidato, alguém que você não conhece. E normalmente hoje as pessoas começaram a ganhar um viés de campanha que ele bota lá, fulaninho de não sei o quê, né? É o Beltrano do gás, é o Joãozinho da padaria, é o Manelzinho da saúde. E aí você começa a imaginar o seguinte, bom, a primeira coisa que esse cara tem como autoridade é o sobrenome da campanha dele, né? Se ele disse que ele é o Joãozinho da padaria, esse cara ele tem duas possibilidades muito grandes. Ele tem capacidade de trabalhar na parte de empreendedorismo para a minha cidade. Já o Juquinha da saúde, poxa, o que esse cara tem condições de me fornecer como especialista? O que ele tem autoridade? Ah, poxa, o sobrenome de campanha dele é o Juquinha da saúde. Então esse cara deve fazer alguma coisa pela saúde. E aí o que naturalmente você vai fazer para poder efetivar o seu voto corretamente? Você vai procurar na estrutura de campanha desse candidato qual é o plano que ele possui para poder dedicar à cidade 4 anos de mandato. E aí, de repente, você chega lá no Juquinha da Saúde e você vai encontrar uma plataforma da seguinte forma. Prometo, durante os meus 4 anos de campanha, criar 4.000 empregos na zona industrial da cidade. Prometo asfaltar as ruas. Poxa, peraí, cara, tá faltando... Alguma coisa não tem sentido. E por que não tem sentido? Não tem sentido porque ele não é um candidato que está alinhado com aquilo que ele demonstra, ou pelo menos ele pressupõe ter autoridade. Então, o primeiro processo de uma boa promessa é que o teu público consiga enxergar em você, ou seja de forma teórica, ou seja de forma prática, o nível de autoridade que você tem a transmitir. Isso é o passo inicial, isso é o passo principal desse processo, aonde você vai gerar promessa para o teu negócio. Ah, Alexandre, mas poxa, eu preciso mesmo dessa tal de geração de promessa? Cara, você não precisa. Não é obrigatório você ter uma promessa para o teu negócio. Mas também não é obrigatório você ter sucesso no teu empreendimento. Também não é obrigatório você ter crescimento. E infelizmente, eu digo infelizmente, porque eu também gostaria de ter um empreendimento de sucesso sem fazer qualquer esforço, sem fazer qualquer trabalho de base para que ele tenha estrutura e para que ele não só se mantenha, mas para que ele cresça. Então é necessário demais você seguir passo a passo. E é isso que mata demais o segmento dos empreendedores no nosso país. Por que eu digo isso? Porque é comprovado pelos números, né? Os números mostram a quantidade de empresas que fecham, a quantidade de empresas que não resistiram à pandemia. E por que essas empresas não resistiram à pandemia? Porque elas não tinham estrutura, porque esses negócios não tinham estrutura e eles não estavam efetivamente preparados. A promessa deles não era forte o suficiente para poder encarar um mar revolto. Muito obrigado por essa hora da desconstrução. Sejam bem-vindos àqueles que chegaram aqui pela primeira vez. Se inscreva no nosso canal, procure nosso canal no YouTube, conteúdo gratuito. Até quinta-feira que vem, às 19h41. O Instagram vai me derrubar. E muito obrigado, muito boa noite. Fiquem com Deus. Até logo.